Amém. Mais uma vez, bom dia, Sala 57. Que alegria podermos estar juntos outra vez, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Já o fizemos, né? Com a irmã Celiane, aí com a recapitulação da lição de escola sabatina. Agora queremos convidar você a abrir mais uma vez a palavra, agora no livro de Números. Vamos encontrar aqui uma, uma, um texto, né? Vamos dizer assim, uma sequência de versículos que talvez você já tenha lido, estudado em, no ano bíblico ou no Reavivados pela sua palavra, mas talvez não tenha atentado bem para algumas lições importantes que esse texto nos traz. Gênesis capítulo, ou Números capítulo 35, nós vamos ler aqui a partir do versículo 9 até o 16. Então, deixa eu colocar aqui meu temporizador aqui para não fugir muito do tempo. Ok. Diz assim aqui na minha versão, revista e atualizada: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidade de refúgio cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém voluntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. 6 cidades de refúgio serão refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro o, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Verso 16: Todavia, se alguém ferir o trem com instrumento de ferro e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ok? Agora vamos ler também o versículo 22. Porém, se o empurrar subitamente sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não o vendo deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar para a sua cidade, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo. Aqui nós vemos Deus já definindo quando o seu povo ainda estava com Moisés ainda, né? Liderança de Moisés. Estão rodeando ainda ali no deserto, na península do Sinai, durante aqueles 40 anos. Mas Deus disse: "Olha, quando vocês entrarem lá, vocês vão separar 6 cidades para servir de refúgio. 3 de um lado do Jordão, 3 do outro, para que o homicida, que alguém que matar alguém sem querer, fuja para lá, né? E isso se cumpre, e agora novamente abrir a Bíblia, agora em Josué, no capítulo 20, nós vemos o cumprimento disso aí, e se tornando prática. Josué 20, a partir do versículo 1, diz assim: Disse mais o Senhor a Josué, ele já havia adentrado, né? Adentrado Canaã. Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio que vos falei por intermédio de Moisés. Versículo anterior, o texto em Números que lemos, né?
para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar uma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. Aparece de novo ele aqui, né? E vindo para algumas dessas, e fugindo para alguma dessas cidades, por-se à porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer, e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente, e aí vem a escolha das cidades. Quedes, a primeira cidade, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, a segunda, na região montanhosa de Efraim, Kiriat Arba, ou seja, Hebron, a terceira, na região montanhosa de Judá, da além do Jordão, quer dizer, já do outro lado, né, na altura de Jericó, para o oriente, designaram a quarta, Bezer, no deserto do Planalto no deserto, no planalto da tribo de Ruben. A quinta, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade. E, por fim, a sexta, Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas. Todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Uma figura que se destaca aqui nessa história é a do vingador do sangue. É, quando eu era criança, eu era muito magro, né? Eu era muito magrinho e eu recebia muitos apelidos, muito bullying, né? Entre os amigos, né? Aquela criançada toda que vivia nas ruas, né? Sem tantos perigos, né? Naquela ocasião, a gente vivia brincando na rua, brincadeira de roda, de corre, corre, essas coisas todas. E ali eu recebia aqueles apelidos pejorativos, né? Para mim, né? Dolorido para mim. Eu era chamado de esqueleto, de cipó, esse tipo de coisa, isso doía demais, né? E depois de um tempo apareceu na TV um, um desenho animado do animal grandão, né? Com as pernas grandes, braços grandes, comprido, magro, cor-de-rosa, com um focinho grande, se deve lembrar, né? A pantera cor-de-rosa. E naquele tempo, toda criança que era magro, todo menino magro era chamado de pantera, misericórdia. Quando alguém ia passando na rua e alguém dizia Pantera, aí eu olhava com raiva, às vezes eu nem olhava mais, eu ficava escabeado, ficava com vergonha, com raiva, e depois esse apelido aí de Pantera foi se aperfeiçoando, porque quando eu passava muitas vezes na rua, e às vezes eram outros bairros, não era nem na minha área exatamente, passava em outros bairros, mas como era já uma questão do cultural, às vezes eu passava em algum lugar e alguém por trás de mim, alguns meninos, né, não gritavam Pantera, apenas fazia a musiquinha, né, param, param, param. Aquilo doía muito, irmãos. Um dia eu ia passando na rua e eu vi alguém fazendo param, param, param. Aí eu já me virei, já estava saturado, estava por aqui. Eu me virei e gritei: Pantera é sua mãe. Irmão, nesses dias, xingar a mãe era, era crime passivo de morte, viu? Não podia xingar a mãe, podia falar qualquer coisa, mas xingar a mãe era chamar para briga. E Pantera é sua mãe, mas só que eu não. Atentei para quem eu falava. Quando eu reparei para quem foi que eu disse, que eu já falei no impulso, né?
Aí eu olhei para o rosto do menino que cantou a música da Pantera, e era nada mais nada menos do que Rock. Rock era um menino da minha idade, mas ele dava o dobro de mim. Rock era gordinho, né? Mas para mim, que era muito magro, ele era malhado, ele era muito forte. É assim que eu via. E quando eu vi que era Rock, o rosto dele se transtornou quando eu xinguei a mãe dele. E ele veio para cima de mim. E eu corri. E ele correu atrás de mim. E eu, por ser mais magrinho, e por ser jogador de bola já na época, eu corri mais do que ele. Mas ainda ouvi dizer: Eu vou te pegar. Você xingou a minha mãe, eu vou te pegar. E eu vou quebrar tua cara. Uns dias terríveis aqueles. De andar pelas ruas, olhando pelos cantos, pelos becos, se Rock não estava escondido me procurar. Um dia eu desci na rua, Lafayette Coutinho, na rua dos meus pais, que vivem lá até hoje, lá em Salvador, no bairro de São Caetano, em Salvador. Ia descer na rua, que a minha, a rua que moramos, né, que minha família mora, é uma ladeirinha, né? Eu desci na ladeirinha da rua, e quando chega próximo da rua Hélio Machado, que é uma rua transversal assim, que entra à, à esquerda, a gente chama ali popularmente chama de no beco, né? Chegando no beco, eu vi uma galera gritar, quando eu fui ver, era Rock. Rock estava ali. E estava com uma torcida. E Rock estava preparado para brigar, melhor, para quebrar minha cara conforme ele prometeu. Eu não tinha como fugir, estava todo mundo ali. A vergonha seria demais. Fiquei paralisado pelo medo, não sabia nem o que fazer. E vieram aqueles meninos, e vamos lá, Flávio, tirar a camisa, que hoje vai ser o dia aí do tira-tema, aí, é o dia de você está jurado de morte, vai ter que brigar, aquele negócio todo. E eu fui tirar minha camisa, eu fui tirar minha camisa nada, para aparecer as minhas costelinhas, era muito magro, irmão. Não, vai assim mesmo, vou assim mesmo. Eu estava ali, já imaginando o que é que eu vou fazer. Vou dar um murro e vou correr. Vou dar um soco nele e vou correr, vou ganhar a briga. Estou ali pensando, planejando. Daqui a pouco alguém diz, atenção, já. Na época tinha um programa chamado Telecat, né? E os meninos se, se espelhavam para as brigas nesse programa, nesse evento, né? E ali, e já, plim, sorrou o ringue lá e Rock veio para cima de mim, deu um soco em Rock na barriga. Eu lembro até hoje a sensação. O meu era bem gordinho, minha mão entrou na barriga dele assim, né? Ele era bem macio, bem fofinho, né? Minha mão entrou na barriga de Rock assim, mas não adiantou nada, não deu tempo nem eu correr. Rock me agarrou, me abraçou e caiu por cima de mim. O corpo dele mais pesado que o meu, por cima de mim, botou a mão no meu rosto, aqui assim, a mão no meu rosto, e disse: Eu disse a você que ia quebrar tua cara. Você quer que eu quebre tua cara agora? E eu falei ali, irmãos, alto o suficiente para ele ouvir, mas baixo o suficiente para que os outros não ouvissem. Eu disse: Não quebre, não, Rock. Ô, irmãos, depois de alguns tempos, eu fui encontrando o Rock, né? E lembrando dessa história, né? Me levantei humilhado, perdi a luta, carregaram ele, deram volta olímpica, e eu saí ali humilhado. Alguma vez na vida você teve que fugir de alguém mais forte que você, como eu tive que fugir de Rock. Nos dias do Antigo Testamento, na terra de Canaã, havia o costume do vingador do sangue. Se alguém matasse alguém, não importava o motivo. Se o parente morresse, alguém da família era nomeado ou se autonomeava o vingador do sangue. Era uma questão de honra. Tinha que vingar o sangue da família. Se morreu, se matou, vai ter que morrer também. E, como eu disse, era uma questão de honra. Era um costume, fazia parte da lei no local. E o problema é quando alguém matava alguém sem querer. Um acidente de trabalho, por acaso, por exemplo. Estava trabalhando, o machado escapou ali do cabo e feriu o companheiro de trabalho.
matou. Pela lei, o vingador do sangue aparecesse, aquela pessoa estava condenada à morte, ia ter que se virar com o vingador do sangue. E você sabe que a posição do pregador, ou predador, ela é mais confortável do que da presa. Quando você está perseguindo alguém que está lá na sua frente, parece mais fácil você alcançá-lo do que ele conseguir fugir. Você. A posição do predador, ela é mais vantajosa. Então, enfrentar o vingador do sangue, coração muitas vezes cheio de ira ou cheio de honra, sentia que era uma honra fazer aquilo, era muito difícil. Então, quando alguém matava alguém sem querer, era um drama muito grande. Um costume que Deus não removeu de imediato quando entrou em Canaã. Ele ainda permaneceu por algum tempo. Porém, Deus preveu, ou previu, né? Preveio, o professor de português me ajuda aí depois, né? Deus permitiu que houvesse uma válvula de escape, uma solução para o caso de alguém matar alguém sem querer. Ele estabeleceu as cidades de refúgio. Essas cidades de refúgio, elas deveriam ser cidades colocadas em pontos estratégicos. 3 de um lado do rio, Jordão, 3 do outro lado, para que as cidades fossem de fácil acesso. As, as estradas que davam acesso à cidade deveriam ser sempre bem cuidadas, bem limpas o tempo todo, para facilitar a fuga. Quando alguém matava alguém sem querer, ele não podia fazer outra coisa. Ele tinha que correr. Ele tinha que partir para a cidade. A sua esperança de permanecer vivo era fugir para a cidade, para que lá ele pudesse apresentar o seu caso perante os anciãos da cidade, para que eles dessem abrigo a ele, até que fosse feita uma sindicância. Os anciãos vinham ao local, faziam uma pesquisa, estudavam o assunto, investigavam tudo. E se aquela pessoa, aquele fugitivo, aquele que foi abrigado, aquele que foi exilado na cidade de refúgio, fosse encontrado inocente, ele poderia permanecer lá. Até que morresse o sumo sacerdote, que fosse naquele dia, né? E quando o sumo sacerdote, enquanto o sumo sacerdote estivesse vivo, ele estava abrigado ali. No momento que o sumo sacerdote morresse, ele agora poderia voltar. Ele estava abrigado pela lei. O vingador do sangue não poderia mais fazer nada. Ele só poderia voltar depois que morresse o sumo sacerdote. Era uma questão de lei. Era uma lei da cultura local, né? Essas cidades ficavam, no máximo, a meio-dia de viagem. Ellen White dá uma descrição bem interessante disso no livro Patriarcas e Profetas, né? Quando ela trata ali das cidades de refúgio, ok? Meio-dia de viagem. Em qualquer lugar de Israel que você tivesse, você ficaria no máximo meio-dia de viagem de distância de uma dessas cidades. Essas cidades de refúgio deveria fugir para lá alguém que matasse alguém sem querer. Só servia para essas pessoas. Poderia ser hebreu ou poderia ser estrangeiro. Irmãos, essas cidades de refúgio, que foram designadas ali por nome, já na época de Josué, elas são, elas estão na Bíblia aqui como um símbolo da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador e o nosso refúgio. A cidade de refúgio é o símbolo de Cristo. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Salmo 46, salmo espetacular, lindíssimo salmo, né? No Salmo 91, também muito conhecido, muito utilizado, né? Por todas as crenças, diz: aquele que habita no refúgio ou no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará seguro no refúgio do Altíssimo, em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso refúgio seguro. No Salmo 91, no versículo 4, diz que Ele, o Senhor, quando adentramos o seu refúgio, Ele nos cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas estaremos seguros. A figura
de uma ave, de uma galinha, com seus pintinhos embaixo da, das suas asas, em uma época de temporal, de trovões, e os pintinhos se refugiam ali, nas asas da mamãe galinha. E naquele momento de medo, de desamparo, enquanto a chuva cai, não existe lugar mais seguro para se estar do que ali naquele local, embaixo daquelas asas cheirosas, macias, quentinhas. É assim, irmãos, o refúgio do Altíssimo. É assim Jesus Cristo, o nosso Salvador. Todos nós, de uma maneira ou de outra, nós podemos dizer, de certa forma, de forma real, nós somos pecadores, pecadores sem querer. Nós somos homicidas por ser pecadores sem querer. Por que sem querer? Porque nós não pedimos para nascer pecadores. Ser pecador é uma condição do coração humano, nascemos assim. É uma questão genética. Como filhos de Adão, nós nascemos como pecadores. E por ser pecadores, nós cometemos pecados. Como diz, como diz o autor Morris Venden, né? Nós não somos pecadores porque nós cometemos atos pecaminosos. Nós não somos pecadores porque cometemos pecados. Nós cometemos pecados, realizamos atos pecaminosos, somos pecadores. É por conta da nossa condição. Mas para todos aqueles que se reconhecem como pecadores, nasceram pecadores, estão o tempo todo tropeçando na própria natureza. Para nós não precisa se desesperar. É isso que a palavra de Deus quer nos dizer nesta manhã. Se você reconhece que você é pecador, se você olha para trás, para alguns anos, para alguns meses, algumas semanas, dias ou talvez até horas, se olha para trás e vê que você cometeu atos pecaminosos, não se desespere. Vá para Jesus Cristo. Mas não vá de forma lenta e descuidada. Vá logo, vá agora, vá correndo para Ele. Corra para Jesus. Você se reconhece como um pecador. Corra para Jesus. Por quê? Porque o texto diz que existe um vingador do sangue, que aqui representa Satanás, o acusador dos irmãos, de nossos irmãos. Aquele que nos acusa de dia e de noite. Aqueles que estão em nosso encalço. Aquele que apresenta diante de Deus a lei e diz: aquele que pecar, essa alma morrerá. Está na lei. Se ele é pecador, ele é legítimo cativo da morte, pertence a mim. E o inimigo das almas vem atrás de nós, irmãos. Quando ele percebe que nós estamos correndo em direção ao Altíssimo, ele vai fazer de tudo para evitar que cheguemos lá. Imagine uma pessoa que estava trabalhando, como eu disse aqui, né? Exemplo, né? Vou dar um outro exemplo aqui. Eu queria praticar arco e flecha e fui numa casa lá em Jerusalém, uma casa de material esportivo, e comprei arco, flecha. Fui para uma mata, coloquei ali um alvo, né? E agora começo a treinar. Quando eu solto a primeira flecha, ela passa direto, passa errado. Adentra o mato ali. E quando a flecha passa ali por dentro, eu ouço um grito de dor. E quando eu corro para ver o que aconteceu, e vejo que aquela flecha atingiu alguém, um jovem que estava trabalhando ali. Estava ali com a enxada, trabalhando. E quando eu chego ali e vejo, quem sabe, a flecha atravessada no pescoço daquele jovem. E quando eu chego ali, aquele jovem está morrendo. Ali naquele momento, nessa ilustração, eu não tenho outra coisa a fazer
Se as crianças estão na escola, eu tenho que buscar, eu tenho que deixar na escola, porque alguém vem buscar. Eu tenho que livrar minha vida, porque eu sei que em qualquer momento o vingador do sangue será instituído com a morte daquele jovem. E ele poderá saber que fui eu. Eu tenho que correr para a cidade de refúgio, senão ele vem para me matar. Se a mulher está grávida, para dar luz, outro vai levar. Se o patrão está esperando no trabalho, vai ficar esperando. Naquele momento, não existe cidades maravilhosas. Pense na cidade linda que você pretende conhecer. Eu conheci, alguns anos atrás, a cidade de Salzburgo, na Áustria. Cidade linda. Essas cidades belíssimas perdem seu valor nesse momento. Nenhuma cidade é mais importante, mais bonita, mais desejável do que a cidade de refúgio. Eu tenho que correr. Quem sabe alguns minutos ou horas depois, alguém sente a falta daquele jovem, demora de chegar e alguém vai lá ver. E um tio vai ver, um irmão vai ver. E quando chega lá, como em filme, dá tempo apenas ele dizer: foi Flávio, e morre. Sim, foi ele. Ele passou, eu vi ele passar com arco e flecha, foi ele mesmo. Não importa se foi sem querer, ele vai vir atrás de mim. Ele vai procurar pelos rastros para qual cidade ele foi. A mais próxima é essa aqui. Passou por aqui, mas estou vendo ali as pegadas dele. E ele vem atrás de mim, a corrida contra o tempo, irmãos. Eu correndo para chegar na cidade, ele fugindo, ele correndo para não deixar eu chegar na cidade. A luta pela vida e a luta pela morte. Ele vindo atrás de mim, dando o seu melhor e eu dando o meu melhor. Se, por exemplo, eu tropeço e caio, arranho o joelho, não importa, prossigo correndo. Se arranca um pedaço do dedão do pé, como acontecia quando era criança jogando bola, tampinha ali do dedão do pé, não importa. Tem que continuar correndo, está com fome, está com sede, tem que continuar correndo. É uma questão de vida. E agora chegando ali nos portões da cidade, em desespero, bati, as cidades todas muradas, né? Fortificadas ali, batia nos portões da cidade, me dê abrigo. Eu matei alguém sem querer, eu sou inocente. Os anciãos da cidade abriam as portas, colocavam ali, eu ia contar o meu caso perante eles. Agora, quando chega na cidade, que cidade abre, que alívio, irmãos. Eu cheguei, ali eu estou seguro. Enquanto isso, o vingador do sangue vai chegando, vai se aproximando. Quando ele vê o barulho da porta se fechando, ele dizia, tarde demais. Nós somos pecadores sem querer. Mas Satanás não quer saber, ele vem atrás de nós. Ele vem para nos destruir. E a chance de nos destruir, de nos matar, é enquanto nós estamos distante, longe, fora de Jesus Cristo, a cidade de refúgio. Só nele encontramos verdadeira segurança, só em Jesus Cristo. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele diz: aquele que vem a mim é o Pai que me dá, e ninguém pode arrebatar da minha mão. Paulo diz, né, em Romanos 8, né, nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso, o nosso refúgio. Somos sim pecadores sem querer. A nossa única saída é correr para Jesus. Eu queria voltar novamente para ler aqui dois versículos para a gente encerrar. Dois versículos apenas em Romanos ainda. Romanos 35, desculpem, em Números 35, no versículos agora, versículo 26 e o 27, diz assim: porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, ele sair da cidade, sair dos limites da cidade, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela,
Se o vingador de sangue, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Ele tinha que ficar lá, ali na cidade. Enquanto vivesse o sumo sacerdote, ele tinha que ficar lá. Ali dentro, o homicida não podia entrar. Ou melhor, o vingador do sangue não podia entrar. Não tinha acesso. Jesus disse: ninguém pode arrebatar da minha mão. Eu não vou lançar fora. E ninguém pode tirar da minha mão. O refúgio é seguro. Agora, se alguém sai da cidade, digamos que alguém cometeu um homicídio sem querer, um acidente em Jerusalém, foge de lá, foi parar, por exemplo, em Siquém, uma cidade de refúgio. As cidades de refúgio, irmãos, eram cidades de sacerdotes. Os, os levitas, eles não receberam possessão, não tiveram terra. Eles não, vocês sabem disso, né? Eles não iriam praticar agricultura, pecuária, não precisavam de terra. Então, eles seriam cuidados, olha, meu tempo, né? Eles seriam cuidados pelo Senhor. O Senhor iria cuidar deles. Através dos dízimos e das ofertas, eles seriam cuidados dos levitas e os sacerdotes, tempo de Levi, né? Então, eles não tinham possessão. Na divisão da terra por Josué, já estava previsto, eles não teriam possessão, mas eles receberam 48 cidades. Onde eles viveriam, nessas cidades espalhadas em Israel. E dessas 48 cidades, 6 foram separadas. Eram cidades dos levitas, eram cidades de sacerdotes. E o que é que havia nessa cidade, irmão? Pense aí. Havia muitas semanas de oração, o tempo todo, vigílias, cultos, todos os dias de culto tinha culto, igreja cheia. Cidade de só sacerdote, irmãos. Agora alguém acostumado às coisas deste mundo, acostumado à bebida, festa, dança, depois do primeiro mês já não aguenta mais ficar ali, já está saturado daquela vida. E não, o que está acontecendo hoje em Jerusalém? O dia de hoje está pertinho já está se aproximando das festas, das festas juninas, do carnaval. Deve estar um movimento agora. Os meus amigos lá devem estar todo mundo se preparando, comprando roupa nova, comprando bebida, enfeitando as casas, comprando ingressos para os shows. Não é possível que eu vou. Será que não dá para dar uma fugidinha? Ir lá rapidinho. Eu vou de madrugada. Eu vou subornar aqui o guarda, para que ele abra a porta de madrugada. Ninguém vai ver. Eu vou sair daqui por volta de 11 horas da noite. Ninguém vai ver. Eu vou amanhecer lá em Jerusalém. Ali eu vou participar da festa rapidinho. Na outra madrugada, eu volto. Ninguém vai nem perceber que eu saí. Vou lá dar uma namoradinha, uma bebidazinha que não encontro por aqui, uma dançada, e depois eu volto. E, de fato, arrumo um camelo, deixo ali do lado de fora, suborno o guarda, saio. Agora imagine, depois de andar alguns poucos metros, um farol se acende diante dele, canhão de luz, e lá está o Vingador do Sangue, com uma escopeta na mão, esperando por ele. Eu sabia que você ia sair, eu sabia que você não ia aguentar. Agora você vai ter o que você merece. Quem vai é Jesus Cristo, a cidade de refúgio, tomou a decisão mais importante da vida. Agora, não basta ir a Jesus. Precisamos ir a Ele, a Jesus, e permanecer nele. Muitos brincam, muitos pensam, Deus é amor. E é, de fato, amor. Pleno. E pelo fato de Deus ser amor, muitos brincam. Às vezes de esconde. Às vezes brincam de entrar e sair. Às vezes voluntariamente toma decisões, não porque foi tentado,
simplesmente porque decidiu tomar decisões erradas. E nessas decisões se afastam de Deus. Não vou ali, vou dar só beber só uma cerveja só. Depois eu volto. Dou uma disciplinazinha na igreja, depois tudo normal. Não vou ficar com aquela pessoa. Depois eu vou ser removido da igreja, mas depois eu batizo de novo e eu volto. E muitos ficam brincando de entrar e sair no refúgio do Altíssimo, ignorando a presença do vingador do sangue que está em nosso encalço, que nunca desiste de nós e quer nos destruir. Está rugindo como um leão, como faziam os leões lá no Oriente. Um dia um biólogo disse: a Bíblia está errada. A Bíblia não posso dar crédito à Bíblia, porque ela está dizendo aqui que o leão fica rugindo, buscando a quem tragar. O leão não ruge, porque vai espantar a presa. É porque ele não conhece. E alguém experimentado nas coisas do Oriente Antigo diz: é porque você não conhece os leões daquela região. Eles atacam apriscos. E como é que eles fazem no aprisco? Eles ficam ao redor do aprisco. Pedro diz, né? É Pedro quem diz. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge. E ele fica rodando no aprisco, do lado de fora do aprisco, rugindo. Sabe para quê? Para assombrar as ovelhas que estão dentro do aprisco. E algumas se desesperam ou se desesperavam e pulavam para fora do aprisco, pensando que o leão estava ali dentro. Pulavam para fora do aprisco, se tornar uma presa fácil. Nossa única saída é ir para o refúgio e permanecer lá, irmãos. E não podemos brincar com isso. Precisamos aprender a andar com Deus. Andar com Deus. O menor que andou, eu quero só ler o texto aqui, vocês. É o último versículo. Esse texto aqui que é maravilhoso. O menor que andou com Deus. Em Gênesis capítulo 5, versículo 23. Todos os dias de Enoque foram 365 dias. 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ele adentrou o refúgio do Altíssimo e permaneceu lá, no refúgio do Altíssimo. Eu já contei essa história aqui, essa versão de Enoque, contada pelo pastor Bulhão, em sua meditação, parece que é mais semelhante a Deus, alguma coisa assim. A primeira meditação do pastor Bulhão, meditação matinal. E ele conta essa história dizendo que Enoque andou com Deus. Como é que Enoque andou com Deus? Enoque acordava de manhã. Vou compartilhar essa história outra vez, apenas para o benefício daqueles que ainda não ouviram, ou para quem já ouviu relembrar, né? Enoque acordava de manhã e o Senhor estava do seu lado. Ele dizia, bom dia, Senhor. E Jesus saía com ele, lavava o rosto, fazia o de jejum, depois ia nas ocupações diárias, na lavoura, nas coisas que Enoque fazia, no cuidado da sua vida ali e da sua família. E depois do almoço, eles saíam para passear. E ali eram as oportunidades do Senhor de ensinar Enoque e conversar com Enoque. E Enoque andava com ele todos os dias. E andava pelas montanhas, pelas praias, pelas florestas, pelos campos. E entretinham conversas espetaculares. E Jesus ia mostrando para ele o significado das coisas, como é que ele fez aquelas flores, por que é que as águas não passam da praia. E quando Enoque olhava para o céu e percebia que o pôr do sol se aproximava, ele dizia: Senhor, vamos embora. Já está tarde, já se faz tarde. Tem meu coração para, né? Então vamos para casa, Senhor. E eles voltavam para casa, ali tomavam um banho, quem sabe uma refeição leve, iam dormir cedo, para que no outro dia cedo começasse tudo de novo. Isso se repetiu durante os 365 dias em que viveu Enoque. E ele andou com Deus todos esses dias.
Porém, um desses dias, eles foram na sua caminhada, no seu passeio, muito longe, muito distante. E quando chegou perto, que Enoque olhou e viu as sombras já do pôr do sol, disse: "Oh, vamos ter que correr, porque o pôr do sol se aproxima. A gente chegar em casa ainda, claro ainda." E quando ele deu as costas para voltar, Jesus colocou a mão no seu ombro e disse: "Enoque, espere um pouquinho. Todos esses anos, 365 anos, nós temos andado. É 365, eu não lembro agora o número, né, que eu li ali, né? Todos esses anos nós temos caminhado juntos, você tem andado comigo. E quando chega na hora do pôr do sol, a gente volta para sua casa. Hoje nós fomos tão longe que a minha casa está mais perto do que a sua. Então, Enoque, ao invés de nós irmos para a sua casa, que tal irmos nós dois para a minha casa?" E Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Adentre o refúgio do Altíssimo. Hoje, mais uma vez, permaneça lá, até que o Senhor volte. Que nesta manhã, o Espírito Santo de Deus tenha alcançado o seu coração mais uma vez. Alguém que talvez está entrando e saindo. Talvez alguém que nesta manhã reconhece que cometeu pecados, mas está demorando a voltar para o refúgio. Talvez estão dando passos lentos de volta para o refúgio. Nessa manhã que o Espírito de Deus tenha atingido o teu coração e dado você a urgência de voltar para Ele agora, para Jesus agora. Então eu gostaria de saber quantos nessa manhã gostaria de dizer: "Senhor, me ajude a voltar para Ti. Eu quero entrar no Teu refúgio outra vez. Eu não quero sair mais de lá. Quero ver as mãos. Eu estou vendo já as mãos aqui. Louvado seja Deus. Eu já quero orar. Quero já orar com você nesta mão. Oremos então. Querido Pai, nosso Deus de amor, de misericórdia, de infinita graça, essas mãos estão aqui erguidas, literalmente ou simbolicamente. Mas essa mão erguida representa o nosso coração aberto. Ó Deus, nós reconhecemos a nossa situação. Nós somos homicidas, nós somos pecadores. Faz parte da nossa natureza, é a nossa condição. Mas somos pecadores por conta da genética. E nós somos, por isso, estamos à mercê do vingador do sangue. Por isso, ó Deus, nesta manhã, queremos correr para o seu refúgio. Nós queremos adentrar o teu refúgio agora, outra vez. Que o Senhor nos abrace com os seus braços de amor. Que no refúgio do Altíssimo nós possamos encontrar segurança, conforto e paz. Que a certeza da salvação alcance o meu coração, o coração do meu irmão, da minha irmã nessa manhã. Que a alegria de te servir, de andar contigo, seja plena em nossa vida. Que o Senhor nos dê a alegria de andar contigo e de te servir durante toda a nossa vida. É que nós rogamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Como é gostoso, né? A gente lembrar aí, pastor, que Deus, na sua bondade, né? Sabendo ali que o ser humano precisaria, ele providenciou, né? Esse local de refúgio ali, as cidades de refúgio, né? Que nos diz a palavra, e ali as pessoas estariam seguros, né? Hoje nós temos esse privilégio de nos refugiarmos aí, temos a nossa segurança Segurança. nos braços de Jesus, né? Hoje nós temos essa segurança, como o senhor bem colocou, né? Ali dentro das cidades eles estavam protegidos, do lado de fora
se corresse para lá, o Vingador estava esperando. E aí, em outras palavras, nada podia ser feito, né? Então, quando nós nos desapegamos dos braços de Jesus, né? Sabe que, só rapidamente aqui, pastor, eu me lembrei de uma. Eu comecei o meu estudo teológico lá em Engenheiro Coelho. Eu terminei na Bahia, né? No IAM. Opa, maravilha. Eu costumo brincar com as pessoas que elas falam assim, ó, aonde você estudou teologia, né? Porque hoje nós temos 4 faculdades, mas naquela época nós tínhamos apenas as duas, né? Em São Paulo e na Bahia. Aí eu falo assim, de onde você gosta? E se você gosta do pessoal que estudou em São Paulo, eu estudei lá. Mas você gosta do pessoal da Bahia, eu estudei lá também. Tá certo, Mas tá certo. eu estava um dia no mercado. Meu filho hoje ele completou 19 anos, né? Esse ano agora. Mas nós estávamos no mercado e eu comprei um salgadinho ali para ele, né? Uma coisinha ali, um lanche. E ele veio querendo abrir no mercado. Eu falei, não, eu vou te dar quando você estiver no carro. E o estacionamento era de frente ao mercado, sabe? E aí eu saí com algumas sacolas de compra e eu acho que, imagino que ele, naquela ansiedade infantil de chegar no carro para comer logo o lanche ali que eu havia adquirido, ele saiu, ele soltou da minha mão e correu, né, para atravessar a rua. Olha, esse foi um dos milagres visíveis de Deus, mas assim, por muito pouco ele não foi atropelado por um carro que vinha vindo, né? Mas por questões assim, milésimos mesmo, e eu creio que proteção do anjo de Deus. Mas o que eu estou querendo dar ênfase nisso, né? A questão foi que ele escolheu então a grande na cidade ali de refúgio para que valesse, né, a liberdade dele ali, a condição de não, deveria ficar dentro da cidade, né? E Dentro da hoje cidade. nós temos a questão que nós precisamos ficar em Cristo, porque se nós soltarmos da mão dele, por isso eu usei aqui a história do meu filho, nós estamos caindo ali, correndo para a nossa própria destruição, né? Ficamos à mercê, né? À mercê do adversário. Obrigado, viu, meu pastor? Obrigado Rapaz, eu te por amo, esse viu? privilégio. Preciso de você para ser feliz, porque você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus, porque o pastor Heraldo e todos os queridos da Sala 57, tantos que estão aqui no Zoom como estão no YouTube, são, como é? Parte visível de Deus, né? Creio mais em Deus porque vocês todos existem. Amém, amém. Nós também amamos o Senhor, viu, pastor? Nós Amém. precisamos do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e cremos mais em Deus porque o pastor Flávio existe. Eu tenho uma irmã aqui que escreveu que foi tua ovelha lá em Santarém, mas agora ela está em Terra Santa boa, né? Catarina, né? É. Mas esse carinho Santarém aqui. nasceu meu segundo filho, Santarém, é Santareno, nasceu ali. E a Sala Pai cinquenta e do meu pai. sete também se torna esse lugar de reencontros, né? Onde a gente O nome da irmã é reencontra. o quê? Samela? Deixa eu só ver aqui rapidinho aqui, que passou aqui ela colocou aqui no chat e, e ela colocou aqui, deixa eu voltar aqui, mas aqui, ó. Samela, isso mesmo. Ela falou, bom ver Samela. o pastor Flávio, foi meu pastor em Santarém do Pará. E Eu, agora lem ela está lá eu em lembro da Joinville, Samela. Santa Catarina, tá? Ela era bem jovem, lembro dela. Um abraço, viu, Samela? Que Deus abençoe você. Bom vê-la por aqui, viu? Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Que Deus continue abençoando e nós nos encontramos mais aqui na sala 57, viu? Amém, amém. Deus seja louvado. Um abraço a todos. Bom dia, Rosane N. Saldívia. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Rosane, você está aonde agora? Em que local do país? Você é casada, tem filhos? Fala pra gente. Então, eu moro em Canoas, Rio Grande do Sul, e sou casada e tenho uma filha de 30 anos. Irmãos, vocês vão ver aqui hoje de como Deus trabalha de uma. Olha, Deus, ele faz todos os esforços para salvar a gente. E ele se aproveita de tudo, de tudo. A Rosane, ela desde menina, ela sempre teve uma inclinação
religiosa, ela fala para mim. Logo quando criança, ela ia para a igreja luterana com uma amiga dela e por diversas vezes a Rosane teve um sonho com a pessoa de Jesus. Rosane, você sabia que eu nunca sonhei com Jesus? Ah, que pena. Eu É tenho, muito lindo. é uma pena mesmo. Eu tenho uma vontade, Rosane, de sonhar com a volta de Jesus. Nunca sonhei. Tem hora que os irmãos chegam contando para mim, pastor, sonhei com a volta de Jesus. E eu nunca sonhei, Rosane. Eu tenho uma vontade. Quando você sonhava com Jesus, porque esses sonhos cessaram na medida que você cresceu e amadureceu, você disse que viu o rosto dele. Como é que era a sua sensação quando você tinha esse sonho? Ah, parecia um chamado, né? Era sempre, é como insistia, tinha várias vezes o sonho, parecia um chamado, né? Era como se ele aparecesse para você e dissesse assim, ó, vem, filha, vem. Isso mesmo, Você, isso você mesmo. lembra, você lembra do rosto dele, do sonho? Ah, é aquele rosto tradicional, assim, o olho claro, a pele clara, cabelo Bar- comprido. Barba, cabelo comprido, né? Uhum. Quantos anos você tinha quando sonhava assim com Jesus? A primeira vez você disse que tinha mais ou menos 10 anos. É. De criança eu não lembro muito bem, mas assim, 14, 15 me lembro também. Que legal, né, irmãos? Imagina, assim, eu fico pensando como é que vai ser nosso encontro com ele lá no céu, né? É, Muito bom. que cheiro Jesus tem, será, hein? Como é que é a pele dele? Que tamanho ele tem? Qual é a cor dos olhos dele? Ellen White disse que ele tinha porte nobre. Claro, Jesus tinha porte nobre, né? Filho de Deus, elegante, sempre equilibrado, ele trafegava no meio das pessoas. Eu vou sonhar sempre com ele falando o meu nome. O dia que eu ouvir dos lábios de Jesus o meu nome, claro, o novo nome que eu vou receber, não sei qual será, a minha fé então estará definitivamente consolidada. Eu vou dar um abraço em Jesus. Acho que vai demorar um século, Rosane. Pois é. Já que a gente vai viver lá durante a eternidade, então, ô Ronildo, um abraço de um século não significa nada, né, Ronildo? Nós vamos viver lá uma eternidade, então, ai meu Deus, vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Que o Senhor me faça sonhar com ele. Queria muito sonhar com ele. Você disse que tinha inclinação para a igreja. Você você estudou na igreja católica, aquele processo de formação do católico e a igreja, mas assim, não tinha um comprometimento religioso, né, nessa Não, época. não. Uma vez no ano eu ia. Você ia uma vez no ano e por que que essa não dava liga? Por que que você acha que não avançava? Acho que tem que ter que na realidade, quando tu é adolescente, tu quer ter um grupo, né? O ser humano é um ser social, né? Ele quer ter um grupo que pertence. E isso não acontecia, né? Porque o pessoal é mais, eu vou te dizer, individual, né? Cada um vai lá, senta, assiste, depois vai embora e deu. Então, quando você ia a essas igrejas, você não encontrou um grupo para se sentir pertencendo ali. Isso, verdade. Aí acabava que você ia, não tinha essa ligação, você voltava. Isso é muito interessante, irmãos. Eu falei aqui essa semana já a necessidade de nós termos senso de pertencimento. Lembra que a irmã que deu testemunho, logo que ela chegou na igreja, sabiamente o ancião, o líder daquela igreja, foi envolvendo carta missionária no que ela podia fazer, já foi dando significado para ela e ela foi ficando ali, foi gostando. Já o caso da Rosane, nessa primeira fase da adolescência, não se vinculou à igreja exatamente por isso. Ela ia, gostava, tinha inclinação religiosa, mas quando chegava lá, não era inserido e não rodava o senso de pertencimento. E eu quero dar um conselho para você, amigo. Amanhã
quando você for à igreja, sente nos bancos da igreja e olhe para os bancos, por favor, olhe para os bancos. Se você vir um rostinho novinho lá, que nunca entrou nessa igreja, por favor, por favor, fale com essa pessoa, abrace essa pessoa. Nós perdemos muito porque não abraçamos pessoas, não as vemos. Elas entram e são meio que invisíveis no processo. Você foi crescendo, você você começou a namorar, você começou a namorar cedo, né? Foi. Fala pra gente aqui, que eu vou pegar o carregador do meu computador. Com quantos anos você começou a namorar? Ah, foi com 15 anos. Com 15 anos eu conheci o rapaz e fiquei 2 anos e pouco noiva. Noiva e quase casei. Mas aí eu percebi que não era a pessoa certa, né? Não era temente a Deus, não ia dar certo. Tipo assim, já estava bem claro que era para colocar dentro de casa e ser dona da casa. Não uma pessoa tipo uma boneca, né? E eu sempre trabalhei, né? Desde cedo, desde os 14 anos eu trabalhava. Então não ia conseguir ficar parada dentro de casa. Então, E eu essa, comecei a ver, assim, pela convivência eu vi que não ia dar certo. essa primeira relação sua não deu certo. Hum. E junto com esta primeira relação, logo muito cedo, seu pai começou a se envolver com bebida. Ele tinha uma doença, que tipo de doença era? E me fala um pouco aqui para os irmãos, como é que foi você, muito novinha, ter que lidar com a ideia de um pai alcoólatra? Nós temos muitas pessoas que talvez enfrentem isso, e eu gostaria que você dissesse para a gente como você passou por isso, se você tem traumas dessa fase e como você lida com isso, porque eu sei que tem gente ouvindo a gente que passa por isso. Como é que foi isso? Fala pra gente. Sim, mais ou menos com uns 10 anos já meu pai bebia assim, tipo, com a família, mas já começava a ir pra rua, ia beber com o irmão, tinha festinha entre, entre os amigos, né? Aquela festinha que parece inocente, né? Porque daí ficavam bebendo, dançando entre eles mesmos, dentro de casa. Ah, mas isso aí é só o início, né? Depois a pessoa começa a ficar mais fraca para bebida, começa aí eu creio que o vício mesmo, né? Já traz aquela compulsão, beber, beber, beber. Já tava, depois a idade vai passando, mas ficou mais fraco e, e quando foi a adolescência, assim, que daí começou a ficar começou a ficar difícil de conviver, né? Porque era uma preocupação sempre, né? Ele saía, eu comecei a trabalhar com 14 anos, trabalho em comércio. Quando eu já via eles, porque meu pai tinha a doença, aquela psoríase, então acabava que ele ficava muito mal às vezes, então ele ia para o seguro do INSS, né? Então ele tinha tempo, né? Aí ele acabava bebendo, acho que afogar as mágoas, e acabou virando um vício mesmo, né? E daí na adolescência que ficou bem. Aconteceu todas as situações, eu não vou explicar cada uma, porque eu vou gastar bastante tempo, mas é, uma das ocasiões minha mãe sempre dizia para ele, pega a bebida, então vem beber dentro de casa, né, pra gente não se preocupar, né, para ele não ter problemas. Numa situação, ele caiu de um carro e saiu as córneas para fora e os caras pegaram ele, botaram para dentro de volta, os amigos, né, e largaram ele de volta em casa. Outra vez, saltaram ele, bateram nele, levaram o relógio, levaram tudo que ele tinha. É, e acontecia esses episódios, né? Porque, assim, realmente, é uma coisa que sai do controle, né? Quando vira vício, sai do controle. E uma outra vez também, ele levou um rapaz para dentro de casa. E a gente estava no quarto e levou pra gente pra dentro de casa um rapaz, e o rapaz também fumou maconha e ele fumou junto. Aí era bebida, era maconha, bem complicado, sabe? Foi uma fase bem complicada mesmo. Acredito que sim, que eu tenha ficado. Com certeza eu fiquei com um problema emocional, porque hoje até eu me trato, né? Então, com certeza ficou uma sequela aí.
A gente sempre tem o que tratar, e muito mais quando passa por isso, né? Uma vez ele, uma vez ele encostou a faca na barriga da minha mãe, também bêbado. Foi a única vez, né? Ele não costumava bater, mas era uma noite muito difícil, porque ele passava a noite com som a todo vapor. Ele gritava para os vizinhos nome feio, dizendo que a minha mãe era isso e aquilo. Então, os vizinhos sabiam. Já. Os vizinhos, acho que tinham até dó da gente, porque era muito humilhante, né? Então, acredito que quem vive isso não é fácil. Qualquer vício, mas o alcoolismo, ele destrói famílias, né? E te vivendo numa... A reportagem do Globo Repórter semana passada falou sobre isso, eu assisti. E hoje, pensando melhor, eu assisti porque eu vivi isso também, né? Eu sei que as famílias passam. E tem família que é pior ainda. Tem família que o homem bate na mulher. Famílias são ceifadas, né? As pessoas se separam, no entanto, que aconteceu num episódio que realmente minha mãe foi embora. Minha mãe foi embora, eu resolvi casar, não também iria embora. E daí foi quando o meu pai chorou e pediu alguma coisa que tirasse aquele vício, né? Daí falou pro meu marido que ele queria alguma igreja, alguma coisa que te ajudasse a terminar com aquele vício. Daí foi quando o, o que hoje é meu marido, era meu namorado, apresentou, disse pra ele, ó, eu não tô indo à igreja, mas a minha mãe vai, eu posso vir para levar vocês. E eles começaram a ir pra igreja. Eu trabalhava em loja, eu trabalhava no sábado, mas eu começamos estudo bíblico, a gente resolveu casar, começamos estudo bíblico e para poder também logo em seguida se casar. E eu tive que ir na loja que eu trabalhava, eu tive que pegar e falar sobre o sábado, pedir o sábado, né, como folga, e não aceitaram. Então, eu tive que fazer um acordo, né, e sair da loja e entregar nas mãos de Deus, né? Meu futuro, minha vida ali, minha profissional principalmente, toda a vida, mas o profissional principalmente, porque era o meu ganho, né? E aí, Vamos entender aqui uma parte tá. desse processo todo, É que porque eu fui você. seguindo. Não, tá tranquilo. Minha bateria aqui, não sei por que ela deu jeitinho, mas já arrumamos. É, você vai crescendo nesse ambiente em que seu pai traumatiza a família com essa questão do alcoolismo e ao ponto da situação ficar tão difícil que a sua mãe se separa do seu pai. E você também não tem, assim, condição de ficar dentro de casa e você já namorava nessa época com o seu marido, com o Davi. Isso. E você chega para o Davi e diz, Davi, é o seguinte, desse jeito aqui eu não vou ficar em casa. Eu preciso, você casa comigo ou casa comigo. E o Davi aceitou, né? Basicamente. Você deu uma intimada, ou você casa ou casa. E aí Sim. o Davi aceitou casar. E o seu pai, quando a sua mãe vai embora, ele fica muito sentido, chora, fica perdido, né? Porque ele tem a doença dele, e a sua mãe cuidava dele, e ele fica Uhum. meio perdido. Irmãos, preste atenção numa coisa aqui. Quando eu disse para vocês que Deus trabalha de todas as maneiras, eu acho extraordinário isso. Sabe por quê? Porque a Rosane, quando encontrou o Davi a primeira vez, eles não deram liga. Você nem olhou para ele assim como homem, né? Porque naquela época, naquela época eu era noiva, né? Então não podia me. E ele também É, não deu a menor ideia para você. não, Você não. é comprometida. Um ano depois, eles se encontram. Você se encontram no ônibus. E aí no ônibus você já achou ele bonitão. É, é, Aí o olhinho já cresceu, né, Rosane? sim. Falou, opa! E aí você soube que o Davi estava solteiro também. E aí vocês foram É. conversando, e você me disse que você começou a mostrar para ele, dar indicações de que você estaria interessada, né? Como é que você fez isso? É que na época daqui era paquera, né? Que era paquera com os olhos, né? Porque hoje em dia é tão diferente, né? É. Naquela época era paquera, tu olhava, 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 daí dava pra entender que é que.
tinha interesse. Então tu começou a olhar para o Davizão de maneira diferente. E Só que, ele captou a ideia, ele sentiu é, isso, né? Ah, só que ele não, ele se achava indigno porque ele também tinha problema com bebida, com droga, também. Então ele é se achava aqui, meio indigno, assim, quem é que vai olhar pra mim, né? é aqui que eu quero chegar, irmãos. Ela sai, ela doida para sair de casa por causa desses problemas do pai. Olha como é que Deus trabalha, rapaz. Olha só o detalhe disso aqui, eu fiquei encantado com isso. Porque ela em casa com o problema com o pai, e eu estou falando com pessoas aqui hoje que certamente podem ter passado por isso, né? A minha esposa, a família dela hoje, ela é toda sensibilizada por uma fase que meu sogro bebeu demais e ele se tornava violento e muitos traumas na família, sabe? A minha esposa vive isso. E eu percebo que, às vezes, o grupo de irmãs que ela tem sofre para se desvencilhar dessas fraturas nessa época do alcoolismo. E talvez eu esteja falando para você aqui que guarda mágoas do seu pai. Talvez ele nem esteja vivo mais, porque o paizinho da Rosane já morreu. Ou a sua mãe também foi uma alcoólatra e maltratou você, deixou marcas em você. Eu vou dar um conselho para você, amigo. Se você, ou amiga, se você carrega mágoas do seu pai, da sua mãe, viveu situações como essa, a minha esposa, ela teve que perdoar o irmão dela. Um irmão que bebia, se tornou esquizofrênico. Quantas vezes bateu na minha esposa, puxou os cabelos dela, trancou a minha esposa em casa, muitas vezes para que ela não saísse. Passou por muitas dificuldades. E para minha esposa ser livre em Cristo, ela teve que perdoar o seu irmão. As irmãs dela tiveram que perdoar o pai. E talvez você ainda carregue mágoas dessa fase aí que você passou com pessoas agressivas por causa do álcool. Se eu estou falando com você aqui, ou agora, ou durante o dia, amigo, perdoa essas pessoas. Perdoa se foi seu pai, perdoa se foi sua mãe. Você não sabe, pastor, o quanto eles me maltrataram. Amigo, se você não perdoar, você vai carregar mágoa no seu coração a vida inteira, destruindo você. Entende? Libera isso. Libera isso. Deixa Deus transformar isso em bênção para a sua vida. Que aqui na sala a gente tem todas as chances de tocar o coração das pessoas, né? Graças a Deus é assim. E olha o desafio. Ela está saindo de casa e o Davi, quando você começou a namorar e você reencontrou o Davi, ele estava meio bêbado. Ele vai em casa, toma um banho e volta para encontrar-se com você. Olha só, irmãos, ela encontra com ele meio bêbado e ele usava drogas também. Só que tem um detalhe: o Davi era ex-adventista, ex-desbravador. Olha que coisa, irmão. Olha Deus agindo para salvar a vida da Rosane. Que coisa extraordinária, irmãos. Eu achei tão tremendo isso. E aí ele vai para casa, se ajeita, volta, eles saem à noite, vão ali para um barzinho, ambos não estavam na igreja, e ele revela que. E aí eles trocam ideia e começam a namorar. E nessa fase difícil, que a mãe da Rosane sai de casa por causa do pai, nessa dificuldade toda, o pai fica muito sensibilizado. E ele diz uma coisa para o Davi que desperta no Davi o interesse de ajudar. O que que seu pai, olha, irmão, uma pessoa viciada em álcool, falando para outro que bebe, que usa drogas. Olha só o que que ele fala e o que que acontece. O que que acontece aqui, Rosane? Achei massa isso. Sim, meu pai chorando falou para ele que ele queria algo que tirasse aquele vício dele, mesmo que fosse uma igreja, ele falou. O Davi falou para o seu pai. O seu pai falou para o Davi. Isso. E o Davi falou assim, ó, eu não vou na igreja, né? Mas a minha mãe vai. Eu vou conversar com ela, a gente vai, posso ver com ela para nós ir, então. Seu pai, Aí começaram aí.
Eu achei massa isso aqui. E o que que Aí aconteceu? minha mãe voltou, né? Eu convenci minha mãe a voltar. E aí minha mãe voltou e daí começaram a ir na igreja. Aí eles iam no sábado e eu não ia porque eu trabalhava, né? Lá na igreja, uma família começou a evangelizar vocês. Sim, é. Minha sogra, ela sempre diz que ela não sabe dar estudo bíblico. Porque ela é uruguaia e a língua dela, ela sabe português, mas mistura. Então, ela disse que não sabe dar estudo bíblico. Então, ela levou e passou para essa irmã, que era a sogra da filha dela, a irmã Sueli Belíssimo, tá? Que é uma família aqui conhecida aqui em Canoa. O pessoal, ela é uma evangelista, assim, andava por tudo, levava o evangelho. E aí a gente ia na casa dela para fazer estudo bíblico. A gente ia na casa dela. Porque ela já estava mais, já não podia caminhar muito, já estava com as pernas inchadas e tudo. E então a gente ia até a casa dela para fazer estudo bíblico. Então, No levou caso, o sua... Davi rever e eu estudar, porque eu não conhecia. E ele já conhecia. Então, Davi começou a ir para ajudar seu pai, levou sua mãe e levou você também. E a família Uhum. Belíssima começou a estudar a Bíblia com vocês. Sim. Resultado, batizaram, irmãos. O pai e a mãe da Rosane, mas eles não eram casados, tinham que casar ainda direitinho. E o Davi, eles começaram a construir uma casinha lá no local da sogra. Davi Isso. deixa o trabalho dele para conseguir uma grana para começar a trabalhar, a Sim. construir a casa, e a Rosane vai deixar o emprego por causa do sábado. Ficam os Uhum. dois desempregados. A gente casou os dois empregados. Meu Só Deus do só por céu. Deus. E como é que vocês comiam, minha filha? Pois então, a mesma coisa que até hoje meu marido faz. Ele trabalha com mecânica de modo informal, né? Tem sua clientela, porque agora já faz mais de 30 anos que ele tem. E para poder ter o sábado também livre. E eu fazia pano de prato, eu vendia lingerie. E a gente juntava tudo que ganhava, colocava numa gaveta. E aí pedia que Deus abençoasse, né? Porque daí usava só para o necessário. Comida, a conta de luz, a conta de água do meu sogro até pagou por um tempo para ajudar, até o primeiro, um dos dois arrumar emprego. Meu Deus do céu. Então você fazia pano de prato, saía para vender pano de prato e lingerie. Enquanto o marido começou a trabalhar, que ele já sabia a mecânica, começou a trabalhar. E Você, eu voltei você, a estudar. você, Eu aí voltei a você, estudar para terminar o ensino médio. você terminou o ensino médio, você é formado em quê hoje? Hoje eu sou professora. Que legal, né? É, e quando você estava empregado lá no sábado, você chegou a pedir o sábado na empresa? Sim, sim. Eu conversei com ela e pedi, só que assim, como tinha mais outras pessoas, outras vendedoras, né, que era balconista, ela disse: "Ah, mas aí é ruim, né? Se eu dar para ti, todas as outras vão querer, então eu não posso." E tem uma história que eu não lhe contei, nesse contexto também do sábado. Me lembrei agora, porque eu me lembrei agora. Eu saí da loja de. Era uma loja de discos. Eu saí de lá por causa do sábado e os donos de uma livraria próximo eram amigos da dona da loja e eram adventistas. E eles quiseram depois me dar trabalho. Eles me procuraram me dar trabalho. Agora eu me lembrei disso. Não tinha me lembrado. E você chegou a trabalhar com eles? Sim, eu trabalhei com eles. Quando eu engravidei, eu estava trabalhando com eles. Coisa boa, né? Agora presta atenção no detalhe, irmãos, que achei muito legal, né? Porque vou usar a palavra, um embriagado pediu ajuda para outro. Só que o outro era Pior. ex-adventista, né? E a mãe Verdade. dele é adventista. Ou seja, o apelo do pai da Rosane, o apelo do pai da Rosane, um embriagado, irmão, viciado, para um outro que estava fora da igreja usando bebida também, o apelo de um tocou o coração do outro. E Deus usou esse movimento para levar toda uma família aos pés de Jesus. Não duvide de Deus, amigo. Não duvide de Deus. Deus ama a raça humana e Ele está disponível para fazer tudo possível, Adenildo, para salvar a gente. Deus está hoje na sua vida aqui, ó, fazendo apelo para você. Oi, Giovanni, garotão. Ó, a Lige lá, ó. Lige e Giovanni. Eita, coisa boa. Dá licença um pouquinho, Rosane. Deixa eu mostrar esse casal lindo aqui que nós Vai. estamos
Tá com a saudade de ver, olha aí, ó. Lige e Giovanni. Que alegria de vê-los, viu? Maravilha. Bom dia para vocês aí na presença de Deus, viu, amados? Que coisa boa. Nós também amamos muito vocês, viu? E falando, enquanto vocês veem a Lígia e o Giovanni, esse casal amado aí, eu me encontrei, queridos, me encontrei com um outro casal muito amado. Olha aqui, ó, que legal. Esteve aqui conosco no Together a Lissandra, que legal, foi tão bom. O Douglas e a Antonella, essa é a filhinha da Lissandra, e o Douglas, ó. Estiveram aqui em Brasília no Together e nós tivemos a alegria de passar aí bons momentos juntos. Olha, eu e a Antonella aí. Eu amo você. Você é a parte do princípio de Deus. Eu creio mais em Deus que você. Amém? Amém? E amém. Tá, glória. Lindo. É legal demais isso, né? Porque é esse senso de pertencimento, Lígia e Giovanni, que nós temos por vocês, viu? Vocês são família nossa, nós amamos vocês, viu? Grande abraço. Legal demais isso, né, irmãos? Foi tão bom estar aqui, Rosane, com esse casal e a filhinha deles. Foi um negócio bem legal. Bom, e aí, vou usar a palavra, não é pejorativo, tá? Um bêbado faz apelo para o outro. E aí, o que que acontece? Eles se convertem, eles deixam de trabalhar no sábado, ela deixa de trabalhar no sábado, ele sai para construir a casinha, pegar uma grana. Você que está aqui, que não é adventista ainda, será que é preciso guardar o sábado mesmo? Você tem coragem? A Rosane pediu conta para poder ser fiel a Deus. Irmãos, estreito e apertado é o caminho que conduz para o reino de Deus. O Senhor vai ter que quebrar a gente e Ele vai fazer apelos para você deixar muitas coisas para trás. Se você tem que tomar essa decisão, tome logo, tá bom? Tome logo. Você entrou na sala através de uma amiga. Na pandemia, vocês começaram a estudar a Bíblia e esta amiga, que você aprendeu bastante com ela, lhe apresentou a sala 57. Como é que é o nome dela? É a Jane, ela é da Igreja Jardim Domitila de São Paulo, da Zona Sul de São Paulo, da cidade de São Paulo. Com ela você aprendeu a, conheceu a sala 57. Você entrou, quando você entrou, o que que você achou da primeira vez, Rosane? Não, quando tu entra, tu estranha um pouco, né? Porque essas coisas aqui, normalmente não existem, né? Esse amor, assim, as frases, a pipoca, mas foi assim, principalmente na parte da pandemia foi muito interessante porque se tinha mais tempo, claro, hoje a gente tem que dedicar tempo, né? Tem que tirar o tempo, mas se tinha mais tempo e foi muito importante realmente esse movimento que se levantou, né? Deus, o pastor foi usado mesmo por Deus para prover, né, no momento certo, esse movimento Sala 57. Você, obviamente, já conhecia o Espírito Santo de Deus, mas vai me dizer que aqui na sala você passa a ter uma intimidade maior com ele. Com certeza, né? Sem o Espírito Santo, nós não somos convencidos do pecado, né? Sem ele a gente não é guiado, sem ele a imagem de Cristo não é formada em nós, sem ele nós não somos transformados. Mas uma coisa que chamou muito a sua atenção foi essa questão do cuidado com pessoas. Uhum. O que que a sala mudou no seu olhar para as pessoas? É, assim, eu sempre fui, assim, bem amiga, sempre tentei ajudar no que eu pude. Mas ver as pessoas na sala fazendo muito, um pouco, o pouco que tu possa fazer para alguém, né? Que nem nós tivemos agora enchente aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, e na enchente, não precisava falar se tu era. Eu não pude, porque eu estava cuidando da minha mãezinha acamada.
né? Se eu saísse, eu não conseguia, eu tinha que cuidar dela, senão se eu saísse, eu tinha que estar pagando alguém pra ficar com ela. Mas Nesse mesmo período, esse, você perdeu a sua mãezinha, vítima de um câncer, e isso. infelizmente ela faleceu nesse mesmo período, né? Sim. Mas é como é importante, como tem que se aprender muito mais sobre esse cuidado, esse amor, né, uns pelos outros, principalmente pelo próximo, né? Se eu entendi bem o que você me falou, filha, você não fazia mal às pessoas, nunca. Você era uma pessoa, era uma adventista do sétimo dia, mas você não tinha esse envolvimento maior, esse olhar mais específico para a necessidade dos outros. E se eu entendi bem, foi isso que você me disse. Aí eu disse para Isso. você o seguinte, Rosane, não fazer o mal a ninguém não quer dizer necessariamente que você esteja fazendo bem a essa pessoa. Isso mesmo. Eu acredito que a gente pode fazer sempre um pouco a mais, né? Sempre um pouco a mais para alguém. Não fazer, irmãos, não fazer o mal às pessoas não quer dizer que nós estejamos fazendo bem a elas. Hum. Porque omissão é Neutralidade. pecado, né? Não é, Rosane? Omissão é pecado. E aqui na sala, a Rosane foi estimulada pelo Espírito Santo, que ela conheceu mais intimamente, a olhar com muito mais especificidade a necessidade das pessoas. Ver o mendigo, ver o carente, quem precisa de um sapato, de uma roupa, e não somente isso, se envolver com essas pessoas. Isso foi disparado nela. Ela já fazia isso, mas isso foi muito mais aquecido. Porque esta frase minha que eu acabei de dizer, né? Não fazer o mal às pessoas não quer dizer que você esteja fazendo bem a elas. É porque eu posso olhar a pessoa, a necessidade daquela pessoa, e não me envolver com essa necessidade. Eu posso ver uma pessoa precisando de um abraço e não abraçar. Eu posso ver uma pessoa precisando de comida e não me incomodar com aquilo. Não quer dizer que você tenha comida, mas pode ir atrás. Às vezes Uhum. até tenho e não dou. Então, não fazer o mal, anote aí, ó. Não fazer o mal não significa que você está fazendo bem às pessoas. Fazer o bem a elas é quando a gente dispara para frente e vai lá na necessidade da pessoa. E a Rosane aprendeu a, a aquecer esse lado do amor fraternal, da exposição, né, da verbalização, da concretização desse amor. O que que significa para você e como você começou a entender estas frases? Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe. Você disse que você não via isso na igreja. Como foi para você ver aqui e como essas coisas impressionaram e ajudaram a você melhorar o seu adventismo? É aquela questão da empatia, né? Cada ser humano é importante para Deus, né? Cada ser humano tem as suas dificuldades, tem as suas lutas e a gente tem que olhar um pouco mais. Quando tu olha uma pessoa ali, às vezes tá até estressada, tu tem que pensar no que ela passou, o que ela tá passando, né? Que sempre tem algo por trás, né? Não é só uma rebeldia, é o amor em si, o amor de Deus, né? Se Deus nos ama, nos busca, né? Nós também temos que buscar. É aquilo que a gente está estudando na escola sabatina, né? Os mandamentos, os 10 mandamentos se dividem em dois: amar a Deus e amar ao próximo, como a ti mesmo. É tipo, entendendo o que você está me dizendo, tipo, se uma pessoa me xinga, esse amor vai pensar assim, ó. Ao invés de eu me chatear profundamente com aquele xingamento, eu vou pensar que aquela pessoa que está me xingando, ela está precisando de alguma coisa, porque Isso se ela mesmo, estivesse em Cristo, ela não me xingaria. isso mesmo. Então você começou a olhar por trás das pessoas, além das pessoas, ou seja, do que elas realmente precisam. Você sabe? Aí, Pode falar. não, é que na realidade, assim, a gente seria que ser nós teria que ter uma urgência, né, em salvar pessoas. Porque se tu olhar quantas pessoas, né, precisam de Deus
Muitas não querem, né? Mas a gente faz essa parte, a gente fala, né? A gente convida a gente para ir na igreja. Tipo, que nem a minha vizinha tem crianças, convidei para o Clube de Aventureiros, né? Eu faço parte. Ela não quis que eles vão fazer catequese, então, na Igreja Católica, mas assim, minha parte eu fiz, né? Então, assim, a gente tem que falar, tem que é como diz a blusa, assim, estamos em movimento, tem que estar sempre falando, fazendo essa parte, né? Que legal, né, irmãos? Isso aqui, ó, deixa eu dizer para você o seguinte. Isso que parece simples, né? Mas o que a Rosane tá, ela descobriu que olhar, vou usar a expressão, olhar por trás das pessoas, né? Olhar para o que está acontecendo com a pessoa, além do que aquela pessoa fez comigo. Olha aqui para mim. Torna você um ser humano. Um ser humano. Esse ser humano aqui não é a- o ser humano, a raça, é o ser humano. Sabe quando a gente diz assim, nossa, a Leila é tão humana, ou seja, ela se preocupa tanto com o outro. É nesse sentido. Quando você trata as pessoas além delas, quando você tenta entender os motivos das pessoas e trata as ações com menos importância, você se torna um ser humano. Você se preocupa com o outro. O interesse seu é o outro. É o outro. Porque a Rosane descobriu no seu adventismo a urgência em salvar pessoas. Ela mesma disse: nós temos urgência em salvar pessoas. É isto que a gente quer ver na sala 57, esses despertamentos, sabe? Essas descobertas que nos transformam a mais e mais parecidos com a pessoa de Jesus Cristo. Fico muito feliz, Rosane, em saber que você está conosco, é assíduo a esta sala 57, divulga a sala, carrega os significados da sala e é nossa irmã em Cristo. Obrigado, viu, por estar aqui conosco, por compartilhar a Capaz. sua história e que Deus a abençoe ricamente nesse dia de preparação para o sábado do Senhor. Que você Igualmente. continue sendo uma bênção aonde você estiver, tá bom? Então, tá, muito obrigado. É assim, ó, essa é a ideia, né? Se eu pude ajudar alguém, então, com esse meus testemunhos, Deus é muito bom conosco, né? Deus nos busca, nos guarda todos os dias, né? Somente agradecer mesmo, e também a Sala 57 na pessoa do pastor Wagner, que faz diferença, né? A gente estar ligado em comunhão faz muita diferença para nós. Muito obrigado. Eu tenho que fechar a sala de hoje dizendo assim para você: eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe. Né? Eu digo mesmo, mesmo. Eu amo você, você é parte visível de Deus. Eu preciso de você para ser feliz e eu creio mais em Deus porque você existe. Obrigadinho. Um grande Ah, um abraço. abraço. Dá um abraço aí Obrigada. no Davi. Tá. Um feliz sábado para você. Vou ver se eu consigo que ele veja o vídeo, porque Pronto. precisa de orações. As mulheres vão ganhando os maridos. Ah, amém. Grande abraço Amém. para você, filha. Fica com Deus. Abraço também. Conheceu mais uma irmã que talvez você não conhecesse, né? Ela está se preparando para a volta de Jesus e quem sabe o sonho dela se realiza em nossas vidas, né? Nós vamos nos encontrar lá e veremos a face de Jesus juntos. Eu sonho em chegar na Cidade Santa, no centro da cidade, e gritar: Sala 57. Eita, irmão, mas vai ser um rebuliço nessa cidade. É gente correndo para tudo que é lado, se reunindo na praça da cidade e gritando: Eu amo você, eu preciso de você. E aí vem a pipoca: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vai ser bom demais, irmão. Eu só espero que seja em nossa geração e estamos trabalhando para isso, certo? Eita, coisa boa, hein? Ô, dona Leila. Bom, né?
Cada dia uma história. Dois bêbados, imagina isso, rapaz. Um bêbado faz o apelo para o outro e vão acabar na igreja. Só Deus para salvar a gente assim, né? É muito incrível como o Espírito Santo ele trabalha de formas que a gente não pode imaginar nunca, né? Porque, veja, o Davi é ex-adventista, cara, é incrível, né? E aí o pai dela disse: eu queria acabar com esse negócio, mesmo que fosse numa igreja. Olha que talvez o Davi não voltasse para a igreja nunca, Nunca. de outra maneira. Talvez não Na voltasse realidade, na realidade, ele matou dois coelhos com uma paulada só, né? uma Trouxe só, os dois. já capturou a mulher dele e salvou a vida do sogro, da sogra. Que coisa boa. E a dele também. Imagina a mãe do Davi o que ficou feliz. Deve amar essa nora. Então, né? Deve amar essa nora dela. É uma benção. Irmãos, Deus é lindo demais. Você vê o testemunho como é, né? Uma coisa simples, tá vendo? Algumas pessoas acham, Rosane, que para trazer o testemunho aqui tem que ser um negócio tipo. Não, irmãos. Os detalhes da vida falam conosco. A Rosane superar a vida, uma adolescência com pai alcoólatra, está ajudando pessoas aqui. Manda a sua história para cá, que a gente quer contar. A gente conta bem legal essa história e vai ficar bem bonitinho, igual foi da Rosane aqui. Ah, Obrigado, viu, Rosane? eu acredito, pastor, que está atrapalhando a gente pegar esses testemunhas é a timidez do povo. Porque olha que a gente te convida, viu? Mas muitos falam, eu não tenho vergonha. E aí, Deixa eu dar um recado para esses que têm vergonha bem, aí. Ô, irmão, eu vou dar um recado aqui para você. Seja sem vergonha. Irmão, deixa eu dizer para você, querido. Sabe que a timidez, Leila, vai tirar a gente do céu? uhum, sei. Mas não é aquela timidez da personalidade, não. Eu sou tímido, não falo muito. Você vê, a Rosane, ela é de frases bem curtas, né? Sim, sim. Quem deu o testemunho aqui ontem já fala mais encaixado. E tem gente que já fala rápido demais que eu tenho que puxar. Isso não importa. Cada um tem suas características, a gente vai ouvindo e aprendendo com isso. Não tem dificuldade nenhuma nisso. Agora, essa timidez, Leila, que a gente não conta o que Deus fez, vai tirar a gente do céu. Porque lá está dizendo assim, ó, os tímidos não herdarão o reino do céu. E sabe que tímido é esse? Que tem história para contar e fica, ó, caladinho, porque, ai meu Deus, como é que eu vou falar? Eu não dou conta. Dá sim. O Espírito Santo faz você dar conta. E essa questão também entra na missão, né, pastor? Entra na missão, perfeitamente. Testemunhar, inclusive, que eu acabei de falar aqui, a missão é você contando as maravilhas de Deus. Sabe qual é outra coisa, Leila, que tem gente que não quer dar testemunho? Hum. Eu não vou contar meu testemunho porque é Deus quem tem que aparecer. Eu não preciso aparecer. Como assim? Se Deus colocou você para brilhar como luz. Obviamente, quando a gente conta o testemunho, a gente não enaltece nem a mim, nem a você. A gente enaltece a Deus que fez tudo isso. Você não viu dizer? Deus não é maravilhoso? Um bêbado chamou o outro para a igreja e acabaram os dois batizados. Que lindo! O Davi rebatizado, graças a Deus, e o pai da Rosane batizado. E a mãe. Você vê se isso não é de Deus? Mas para isso chegar no seu coração, a Rosane foi o veículo. Você dá o seu testemunho aqui, irmão, é só o veículo do que Deus vai fazer com o que ele fez na sua vida. Deixa essa timidez de lado, vem para cá que eu te ajudo. Como é que o testemunho acontece, Leila? Manda o testemunho para a gente, eu ouço os áudios. Depois, ó, passei ontem uns 40 minutos conversando com a Rosane para a gente alinhar tudo que vinha pro ar aqui, para ela não ficar perdida. E eu vou fazendo as perguntas, tu vai respondendo. Eu vou fazendo as perguntas, tu vai respondendo. Eu vou falando, tu vai falando, falando. Pronto, o testemunho aparece numa boa. Então, manda. E ela foi muito bem, viu? Parabéns, viu, Rosane? Porque quando Pois sua é. bateria pifou, ela continuou, ela não parou, né? Ela não se sentiu assim. Eu digo, eu vou aparecer para ficar com ela na tela, mas logo depois o senhor apareceu.
Mas ela não, ela foi, ó, foi embora. Eu digo, eita glória. E ó, deixa eu dizer para você uma última coisa. Quando você vem aqui e conta o seu testemunho, você cresce. Você cresce. Você não é mais o mesmo. Sabia? Então, vem crescer. Manda o seu testemunho pra gente. Deixa eu contar a sua história. Ô, Vânia, já mandou? Sal de Lima, Shirley, irmã Nájila, já contou o testemunho dela aqui. Ô, Ana Paula, cadê seu testemunho, minha filha? Fica rindo. E eu correndo atrás aqui de testemunho. Ô, Gisele já contou o testemunho dela aqui, né, Gisele? Não ainda? Gisele, com a camiseta da sala, Gisele, cadê o testemunho, mulher? Quem é seu moderador? Mande pro moderador que chega até mim. Viu? Muito bem. Vamos pra pipoca, Leilinha? Vamos embora. Então deixa eu te dar poderes, que acho que eu não te Já dei poderes estou. ainda. Ah, já. Você já está empoderada aí. Olhe bem, feliz sábado para todo mundo, viu? Vai para a igreja amanhã e joga duro, estuda a lição, sai à tarde, prega o evangelho. Você é sala 57. Elizabeth, cadê seu testemunho, Elizabeth? Eu falo e vocês ficam rindo. Aí o pastor fica doidinho aqui, mexendo com os moderadores, e eles, pastor, meu Deus do Os céu. moderadores doidos também, né? Eu deixo os moderadores doidinhos aqui, vocês rindo do outro lado. Mande o testemunho, me faz favor. Ora mais. Parece que eu ouvi, Leila, um bom dia com alegria, eu acho. Deixa eu ver. Libera aí. Bom dia com alegria. Agora sim! Decente. Pastor Wagner Almeida. Pastor Wagner.